seja todos bem-vindos ao nosso programa Ministério de Fé. Quem fala com vocês é o pastor Marcelo Carrella. Y nuestro convidado en el día de hoy es el hermano Hafner del canal Voz da Coruja, que nos irá a compartir un poco de su trabajo en el canal de YouTube. Hoy me acompaña también mi esposa Luciana Aguiar. Y seja bem-vindo, irmão. É uma honra tê-lo aqui conosco. Olha, eu quero agradecer, pastor Marcelo, a missionária também, pelo convite, né? Me sinto muito honrado por ter sido convidado para participar do vosso canal, também falar com os vossos seguidores, o vosso público. Então, para mim, é uma honra. Estou aqui à disposição para aquilo que se fizer necessário. Como surgiu a ideia de criar um canal em YouTube e por que o nome El Voz da Coruja? Eu criei um canal quando eu ainda morava na Suíça. O nome do canal era Pastor Hafner e eu tinha um propósito de tratar apenas sobre questões bíblicas, estudos bíblicos e também atuar um pouco com apologética. E, enfim, esse canal ele ficou no YouTube. Depois eu não tinha muita prática, na verdade, com a plataforma, e ele ficou um tempo parado. Depois de morar por quase 6 anos na Suíça, eu retornei ao Brasil, e retornando ao Brasil, passei aí cerca de 2 anos e retornei para a Europa novamente, desta vez para morar na Bélgica, em Bruxelas. E lá em Bruxelas eu reativei os meus trabalhos no YouTube e criei um outro canal. Eu tinha um outro canal e comecei a trabalhar com esse canal, só que não foi à frente. Acabou que eu deletei o canal, eu apaguei, eu excluí o canal do YouTube. Ora, quando eu vim para Portugal, de Bruxelas, da Bélgica para Portugal, em 2018, eu criei um canal chamado O Mundo, ou melhor, o Canal de Sofia. Por que, Hafner, o Canal de Sofia? Porque esse canal, como eu comecei a estudar filosofia, eu queria um canal apenas para falar de filosofia. E eu dei o nome do canal fazendo alusão a um livro que me fez gostar de filosofia, que foi o livro O Mundo de Sofia, do norueguês Jostein Gaarder. Então, eu botei o Canal de Sofia. Esse canal de Sofia eu criei em fevereiro de 2019. Pois bem, depois eu pensei o seguinte: não, eu não vou falar só de filosofia, eu vou falar de filosofia e de livros, que eu gosto muito de ler, e eu vou falar de livros que eu já li e vou falar de livros que eu tenho para ler. E vou dar dicas, fazer resenhas, e assim foi, mudei para livros que li. Pois bem, o canal ficou com 2 inscritos, de fevereiro de 2019 a julho de 2019, já com o nome Livros que Li. Quando chegou em julho de 2019, por conta de um fato, um episódio, inclusive lamentável, ocorrido aí no Brasil, envolvendo a deputada Flor de Lis, eu peguei o caso Flor de Lis, que estava na sua efervescência no início do caso, e apresentei um livro. O nome do canal ainda era Livros que Li. Então, apresentei o livro, peguei o caso Flor de Lis, e o primeiro vídeo que tem no canal é Caso Flor de Lis, a criminologia explica. E eu apresento um livro do Vitorino Prata Castelo Branco, intitulado Curso Completo de Criminologia, que foi um livro que eu li na minha adolescência. Pois bem, para minha surpresa, esse vídeo deu mais de 1.000 visualizações. E aquilo acabou me empolgando. Com o 4º vídeo que eu fiz no canal, deu mais de meio milhão de visualizações, né? E foi um vídeo de 3 minutos, também tratando do caso Flor de Lis, apresentando um outro livro, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, eu peguei e falei a questão da consciência, tal, que é tratado no livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, que tem ali como personagem central o Raskolnikov. E eu faço uma comparação
da Flor de Lis, assim, citando o livro, enfim. Aí eu virei para minha esposa, aí, nesse quarto vídeo, eu saí de 2 inscritos, entre o primeiro vídeo e o quarto, eu saí de 2 inscritos para 86 inscritos. Aí eu virei para minha esposa e disse, filha, vamos trabalhar, eu vou trabalhar para dentro de 10 meses nós termos 1.000 inscritos. E aí, o que foi que eu fiz? Mas eu vou mudar o nome do canal, já que, como eu sou policial aí no Brasil, a minha formação, e eu tenho outras formações, mas a minha vida, praticamente como profissional, foi todo na polícia, né? Quase 3 décadas. E como eu tenho um conhecimento dentro dessa área policial, eu falei, olha, eu vou mudar o nome do canal pela 3ª vez, porque eu vou tratar não só de livros, de filosofia, mas eu vou tratar de assuntos ligados à área policial também e outros assuntos. O canal vai ser um canal eclético. O que é que que nome eu vou colocar no canal, sem perder lá atrás o motivo pelo qual eu criei o canal, que foi o quê? A filosofia. Aí eu peguei da frase do filósofo Hegel, a coruja de Minerva levanta voo ao entardecer. Aí eu peguei e botei o voo da coruja, porque tem a ver com filosofia, porque a coruja ela é símbolo da pedagogia, do conhecimento e da filosofia. A coruja enxerga onde poucos enxergam, ela enxerga no escuro. Tem toda uma analogia, tem toda uma comparação com a questão da filosofia, né? Então, eu botei o voo da coruja, justamente por isso. Então, está aí a explicação do nome, do porquê o canal Voo da Coruja e como ele foi criado. A partir de então, o canal começou a crescer. Graças a Deus por isso, claro, a glória é toda de Deus. E nós tínhamos o objetivo de termos 1.000 inscritos em 10 meses. Eu disse, vamos trabalhar para termos 100 inscritos por mês. Em 10 meses, estávamos comemorando os 100.000 inscritos no canal Voo da Coruja, para a glória de Deus. Glória a Deus, qué interesante, ¿eh? Muy, muy profundo. Mas el Señor también tiene otro canal. ¿Cómo surgió la idea de crear otro canal? La verdad revelada. Olha, é interessante. Lembra o que eu falei do canal que eu criei na Suíça em 2010? É esse canal. É esse canal. O canal que eu tenho hoje, o Tudo Revelado, na verdade, foi o primeiro canal que eu criei na plataforma. Só que, como eu parei, ele ficou estagnado, ficou parado, eu resolvi reativá-lo como canal secundário. Aí eu mudei o nome de Pastor Hafner, que era o nome do canal, para Tudo Revelado. E aí mantive ele como um segundo canal, um canal secundário. Então, na verdade, o Tudo Revelado é um canal que antecede o Voo da Coruja em 9 anos. Eu criei o Tudo Revelado em 2010, e quando morava ainda na Suíça, e o Voo da Coruja em 2019, já morando aqui em Portugal. E é muito interessante, né, que ambos os nomes, eles têm correlação, né? A coruja, pela questão, né, que ela enxerga no escuro, e o tudo revelado, aquilo que vem à tona, né? Tirar o véu, né? Revelar aquilo que estava em oculto, onde ninguém podia ver. É muito interessante. Então, fala um pouquinho para nós, irmão Hafner, da proposta do seu canal, que a gente sabe que é abrir os olhos, né? Abrir os olhos do povo de Deus. Mas fala disso aí para nós detalhadamente. Então, como eu disse, o canal, os 2 canais, né? Ambos são canais que eu trato de diversos assuntos. Porém, o foco principal, o objetivo principal é orientar, alertar as pessoas, principalmente no que se relaciona a um falso evangelho, um evangelho falacioso, um evangelho de mentiras que foi implantado por mercenários, por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus,
que distorcem a palavra de Deus, que apresentam texto fora de contexto para poder aplicarem o processo alienatório, aí vem a alienação religiosa, aí eles fazem todo tipo de manobra, cada um dentro do seu modus operandi, cada um tem uma metodologia, um método de manter as pessoas, ou de manterem as pessoas presas a um sistema que não tem nada a ver com a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja organismo. Então, essas pessoas passam, inclusive, muitas, por problemas psicológicos, essas pessoas passam por traumas, porque muitas vêm desde criança, passando por um processo de até sequestro da subjetividade, e elas deixam de viver, inclusive, a própria família, porque elas são limitadas em algumas coisas que são lícitas diante de Deus, apenas para alimentarem esse sistema que foi implantado, infelizmente. Então, o objetivo principal desses dois canais é esse, embora tratemos de diversos assuntos, inclusive os assuntos ligados a áreas policiais. Por quê? Porque, tratando de diversos assuntos, nós ampliamos o nosso público, a presença, e essas pessoas acabam também por ouvir aquela mensagem principal que nós queremos passar. Porque, quando a gente foca no único objetivo, o nicho que a gente atinge e alcança é aquele específico, dentro daquela área, e você acaba não sendo ouvido por mais pessoas. Então, eu prefiro tratar de diversos assuntos e, como eu disse, essas pessoas acabam ouvindo também aquilo que é o principal objetivo nosso nesses dois canais. Imagino também que foi, assim, uma tarefa muito árdua para o irmão, né, no início, quando o senhor começou a tratar de temas tão delicados, né, tão polêmicos, e deve ter sido, assim, um grande desafio. Fala um pouquinho disso aí para nós, sobre como o senhor encarou esse desafio, essa tarefa aí. Olha, na verdade, as questões ligadas à religião, à doutrina bíblica, à sã doutrina, eu tratava de forma en passant, né? Eu não era uma coisa muito, digamos assim, eu não dava muita ênfase, porque o canal estava crescendo em uma direção que isso eu tratava, mas esporadicamente. A partir do momento que eu comecei a enfatizar mais, eu comecei a tratar mais sobre esse assunto, ou seja, apresentando, inclusive, muita coisa que eu apresento, não sou eu quem investigo, chegam a mim. As pessoas me mandam pelo WhatsApp material, me mandam áudios, me mandam documentos do que está acontecendo. E eu sou apenas um veículo, eu sou apenas um instrumento, digamos assim, para apresentar aquilo que eu também não concordo, as coisas com as quais eu não concordo. De um tempo para cá, eu comecei a dar mais ênfase, e aí sim, as críticas se acentuaram, os ataques, a intolerância, porque esse povo que se diz, digamos, santos, né, esse povo que se diz santo, que se diz um povo que segue o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles não toleram nenhum tipo de ação que contraria. Enquanto o Senhor Jesus, ele disse o quê? Ainda que eu fosse um inimigo, ame os vossos inimigos, bendiga os que vos maldizem, orem pelos que vos caluniam, perdoem os que vos ofendem, mas eles não. Por mais que nós estejamos mostrando a realidade, à luz da Bíblia, eles atacam e até ameaçam. Ameaçam, tem deles, porque assim, até em respeito aos nossos seguidores, eu não exponho tudo, né? Então tem comentários, os meus comentários são retidos para análise. Então, eu não exponho aquilo que tem de agressão e de ameaça. Eu guardo alguns como provas de ameaças, né? E até de intolerância no que tange algumas coisas, e, enfim, eu guardo, mas só que eu vou começar, em um dado momento, a fazer vídeos respondendo a esses comentários e mostrando como eles são intolerantes, como eles ameaçam.
Ou seja, eles agem totalmente contrário àquilo que ensina o verdadeiro evangelho. Se nós estamos atuando, tentando mostrar às pessoas e mostrando onde está o erro, não para fazer com que a pessoa ela se disperse, não fazer que ela, muito pelo contrário, que elas abandonem a fé de forma alguma. Nós queremos, o nosso propósito é direcionar as pessoas ao verdadeiro evangelho, que elas não fiquem reféns de um sistema caído, corrupto, porque muitos homens que estão nessas organizações religiosas, eles nem acreditam mais em Deus. Amém. É verdade. São ateus, eles não acreditam. Eles estão ali tão somente por um motivo e um objetivo, ganhar dinheiro fácil nas custas dos outros, explorando a fé. Ah, Rafne, mas é bíblico? É bíblico, e tem várias passagens na Bíblia, eu gosto de citar duas em especial, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, e a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Só essas duas passagens bíblicas já mostram o que está acontecendo hoje. Mas tem pessoas, é uma minoria que não se conforma, e até nos agridem e até nos ameaçam também. Essas pessoas que agredem ao Senhor, que deixam comentários que ferem a la pessoa, né? Como consegue lidar com isso? Como você processa isso? Então, pastor, eu vou confessar uma coisa. Lembra que eu falei que eu tinha um canal que eu excluí, que eu deletei, que eu apaguei? É porque eu não suportava. Eu ficava mal psicologicamente. Quando eu fui... o mínimo era seu velho, né? Pessoal, seu velho, vá procurar o que fazer, vá jogar dama, vá não sei o quê. E, enfim, e aquilo me abatia muito, aquilo me entristecia, sabe? Feria mesmo, ia na alma. Quando eu vim com esse outro canal, com o Voo da Coruja, e depois reativei, o que é hoje o Tudo Revelado, eu já vi blindado com relação a isso. Eu não vou dizer que há comentários que nos ferem, sim, há comentários que... Por quê? Porque eu percebo que a pessoa não entendeu o nosso objetivo. Eu sei que também tem muitos que são fakes, né? Tem pessoas que criam perfis fakes com esse propósito, de realmente agredirem. Então, eu relevo considerando isso, que a maioria é perfil, né? São perfis fakes, e que também eu procuro não internalizar. Por exemplo, eu começo a ler um comentário. Se eu perceber já na primeira linha que o conteúdo é ofensivo, eu já deleto, eu nem termino de ler. Para quê? Perfeito. Não vai me acrescentar em nada. Eu já apago. Ou seja, a pessoa perdeu tempo escrevendo ali o textão dela, me agredindo, me criticando, porque eu não vou ler e nem vou submeter para que outras pessoas leiam. Tá? Não vou submeter para isso. Então, eu simplesmente apago e não internalizo essas agressões. Agora, quando se trata de ameaça, aí eu guardo. Eu guardo porque é uma prova que eu tenho para poder utilizar depois, se necessário. Amém. Agora, a mí lo que me llama la atención, yo soy argentino, ¿no? Y vine aquí a Brasil, eu casé con mi esposa Luciana, y yo me encontré con un evangelio diferente a lo que yo viví. Entonces, vengo aquí y veo que están vendiendo sal ungida, agua ungida. Ellos no falan vender, ellos reciben una oferta, más él estipula una oferta, 150, el pano, el lenzo. Entonces, esas iglesias están muy cheias y você prega la verdad y hay 80 personas, 60. Você por que acha que acontece isso? Então, vamos lá. Primeiro, o estelionatário, ele age assim, ele apresenta para a pessoa vantagem, que a pessoa que vai adquirir determinado produto, ela vai ter vantagem, ou vai aceitar determinado tipo de negócio. Então, eles não vão dizer que estão vendendo. Primeiro que a lei vai alcançá-los. Então, eles são espertos.
eles atrelam ao objeto ali, né, que eles vão, a água, o sabonete ungido, a toalha ungida, o feijão ungido, a qualquer outra coisa que seja, a chave ungida, eles dizem o seguinte: para a pessoa adquirir, ela não vai pagar nada, mas ela vai dar uma oferta. E essa oferta é a manifestação da fé dela. Ou seja, ela só adquire o objeto, que eles atribuem um poder místico a esse objeto, se ela ofertar, porque a oferta não é o pagamento pelo objeto, mas a manifestação da fé dela. E a pessoa vai e aceita. Por que aceita? Porque elas gostam disso. São pessoas que, na sua maioria, elas querem a coisa fácil. Lembremos que aquela multidão que seguia Jesus, o Senhor Jesus parou e disse: vocês me seguem por conta da comida e da bebida. Em verdade vos digo, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino de Deus. Quer dizer, foi todo mundo embora. Eles queriam algo fácil. Esse pessoal que chega, porque muita gente, quando percebe o golpe, quando percebe o erro, o desvio doutrinário, uma parte sai. As que permanecem é o pessoal que gosta desse tipo de espetáculo. É o pessoal que que gosta do misticismo, do toma lá da cá. E eles mantêm essas pessoas presas ao sistema, por quê? Porque eles usam testemunhos de algumas pessoas que dizem que alcançaram uma determinada dádiva porque participaram de determinada campanha. E boa parte dessas pessoas que dão o testemunho, a gente sabe que é mediante pagamento, são atores, e muita coisa já veio à tona. Então, na verdade, é um jogo bilateral, onde você tem aquele que engana e o outro lado que gosta de ser enganado, porque quer a coisa fácil. Eles não querem nada com Deus, porque estar com Deus não significa que eu vou ter benefícios da vida, que eu vou ter tudo que eu vou querer, eu vou conseguir, que eu vou alcançar, que eu não vou passar privações, escassez, perseguições. Não, mas esse pessoal não quer saber disso. Esse pessoal quer a coisa fácil. E aí encontra esses estelionatários da fé vendendo facilidades e eles aceitam. Volto a dizer, aqueles que percebem, até pelo direcionamento, né, de Deus, que dão ouvido ao Espírito Santo de Deus, eles acabam saindo dessas instituições, se libertando, se desvencilhando e se desvinculando dessas instituições que estão enganando. Agora, eu quero dizer algo aqui, que dentro desse processo que foi implantado, inclusive pelas organizações neopentecostais, muitas igrejas têm implantado também nelas, e aí eu posso dizer lá na frente, né, eu vou explicar direitinho para que se entenda, porque alguém pode dizer assim: mas o Hafner está falando coisa que ele não sabe, que ele não conhece, que ele não viveu. Não, lá na frente eu explico melhor. E com base no seu comentário, eu quero ressaltar a importância do seu canal como um instrumento, como o senhor falou, para alertar aqueles que estão dentro desse sistema, mas que realmente estão buscando a um Deus verdadeiro, né? E que estão ali enganados. E quando eles se deparam com um canal como um canal como o seu, que traz à tona, não é, certas coisas, eles conseguem ver até que ponto vale a pena, né, discernir, até que ponto vale a pena estar ali dentro daquele tipo de instituição onde o evangelho é adulterado, é um evangelho que não é o evangelho autêntico de Cristo, né? E ele consegue discernir, esse aqui é o evangelho verdadeiro, esse aqui, através dos ensinamentos que são passados como no seu canal, né, por exemplo. E então é muito importante, né, que o senhor realmente continue esse trabalho, não dê atenção para os comentários negativos, mas entenda que Deus está usando o seu canal, a sua pessoa, para trazer as verdadeiras ovelhas, porque Jesus falou: as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz, não é? E elas vão segui-lo, né? Vão seguir a Cristo, e elas me seguirão. Mas como é que elas vão ouvir a voz do mestre num lugar onde a voz do mestre não está? Estão outras vozes com outros interesses. Então, alguém tem que se levantar para mostrar isso,
não para que elas abandonem a Cristo, não, né? Como o senhor falou, mas para que elas possam realmente estar no caminho em direção a Cristo, né? Bom, irmão, vamos falar um pouquinho também sobre o senhor, né? Sobre sua vida. Onde o senhor está? Aliás, primeiro, onde o senhor nasceu? Essa é a primeira pergunta. E onde o senhor mora atualmente? Ella contestó que está morando en Lisboa. ¿Por qué el señor decidió ir a morar a Lisboa? Isso. Pois bem, vamos lá. Mas antes eu quero só fazer um comentário. São justamente essas pessoas que estão saindo desse sistema, ou acordando, despertando, que nos motivam a continuarmos com o nosso trabalho e a forma como nós temos apresentado os conteúdos. Pessoas que, olha, eu acordei, assisti o seu vídeo, eu despertei, mas no sentido, olhando para o verdadeiro evangelho, não muito engano que está ocorrendo. Então, isso nos motiva para que continuemos abordando esse assunto da forma que estamos abordando, né? Grupos de pessoas sérias dentro dessas organizações que mandam material para mim, me pedem que eu divulgue no canal aquilo que está acontecendo nessas organizações. Então, isso acaba nos impulsionando e que a glória, é claro, é toda de Deus e Ele nos usa como Ele quer, sendo nós instrumentos nas mãos dele. Pois bem, vamos lá. Eu nasci 10 de junho de 1965, numa cidade do sul da Bahia chamada Ilhéus. Ilhéus ficou muito conhecida, primeiro que foi uma das capitanias hereditárias aí no Brasil. Brasil colônia, Ilhéus foi uma das capitanias hereditárias. Tanto que ela é conhecida também como São Jorge dos Ilhéus, ficou muito conhecida mundialmente por conta dos livros de Jorge Amado. Então, principalmente aqui na Europa e todo mundo, Ilhéus, ela ficou através de livros como Gabriela, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, enfim. E depois se tornou o maior porto exportador de cacau do mundo, quando houve uma crise, um protesto na África, no continente africano, e a região lá da minha cidade, como houve uma produção muito grande, em grande escala de cacau, se tornou, por um período de tempo, um polo exportador maior do mundo, exportador de cacau. Foi ali que eu nasci, porém, eu não cresci ali. Aos 5 anos eu saí, fui para Sergipe, fiquei até os 7 anos, claro, obviamente com meus pais, e de lá fomos para o Rio de Janeiro, onde praticamente eu cresci, Campo Grande, zona oeste do Rio, tá? Então, essa região, um grande abraço, um grande beijo aí para Campo Grande, onde eu cresci, ali pertinho, Santa Cruz, Madureira, Realengo, né, Bangu, Senador Camará, enfim. Eu amo o Rio de Janeiro como fosse, assim, também a minha terra natal. Do Rio, passei lá um grande período, depois retornei novamente para a Bahia, e aí foi quando eu ingressei na polícia, enfim, e segui a minha trajetória na polícia. Em 2010, eu saio daí do Brasil e vou para a Suíça, né? Fui para a Suíça. Eu não vou entrar na questão ministerial, porque depois eu explico. Vamos só na questão de morar, como eu vim parar aqui em Portugal. Morei na Suíça, como eu já disse, por quase 6 anos. Estive lá morando ali em Lausanne, naquela região. Cheguei a morar em Chalon também, mas a maior parte foi concentrada ali em Lausanne, na Suíça, a chamada Suíça Romande, que é a Suíça romana, que é a parte, o cantão, melhor, não é o cantão, mas é a parte francesa da Suíça, e moramos ali por quase 6 anos. Depois voltei para o Brasil, passei cerca de 2 anos aí no Brasil, voltei, fui morar na Bélgica. Na Bélgica, eu estava em Bruxelas quando eu recebi uma proposta de trabalho. Eu já estava lá numa empresa, e essa empresa, ela me abriu aqui em Portugal, para que eu pudesse vir para cá representando a empresa, sendo representante dessa empresa aqui em Portugal. Foi quando eu vim com a minha esposa, com a Marta, para cá. Aqui, algumas coisas aconteceram,
né? Enfim, acabou que aprove a Deus, aprove ao Senhor que estamos aqui desde 2018 e ainda não sabemos por quanto tempo ficaremos aqui. É um lugar muito lindo, né? Nós tivemos a oportunidade de estar aí em Lisboa em 2017, amamos a cidade, é muito tranquila, o povo português é um povo muito tranquilo, muito receptivo, né? A gente ficou assim encantado com Lisboa. A gente estava preocupada de sair do hotel às 9 da noite e andar pelas ruas, usando o celular, e nós perguntamos, é tranquilo aqui, dá para andar com o celular? E eles falaram, né? Sim, claro, pode andar à vontade aqui, não precisa ter medo de nada, pode andar às 9, às 10 da noite. E a gente ficou assim, abismado, né? Ai, que bom. Eu fiz vídeos, inclusive, em Lisboa, 2 da manhã. Eu passando em ruas, assim, pouco iluminadas, e mostrando para as pessoas ao vivo, olha o que eu estou fazendo aqui, e coincidiu que em um desses vídeos passou uma pessoa falando ao celular. E aqui as pessoas andam com o celular no bolso, senhoras até, atrás na calça, em plena Lisboa, e não estou nem colocando cidades menores aqui, eu estou botando Lisboa, que é a capital. Então, sabe, é uma outra coisa, né? É um outro padrão. Embora eu já tenha morado na Suíça um tempo, também na Bélgica, mas Portugal, o clima de Portugal, a segurança aqui, Portugal é muito bom. E a comida, né? Acho que o que mais marcou foi a comida. Nós lá conseguimos comer bem, com um preço bom, e a comida é muito boa. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba comendo além da conta. Aí saindo Verdade. Porque é muito boa a comida. Pastel de Belém, que delícia. Inclusive, hoje eu vou sair para jantar com a esposa e ai, que lindo. Um casal de amigos que veio da Suíça, né? E à noite nós vamos jantar. Muito bom. Irmão, como me define você a palavra igreja? Bom, perfeito. Igreja, né? Igreja, eu vou trazer 2 sentidos para a igreja, tá? Primeiro, vem da palavra eclésia, que a tradução perfeita é um grupo tirado para fora, né? É uma reunião, é uma assembleia, é um grupo de pessoas separado, um grupo separado. A igreja, ela não é uma organização com CNPJ, com endereço, a verdadeira igreja não. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja da qual ele é o cabeça, a cabeça é o Senhor Jesus Cristo, é um povo santo, é um povo santo no aspecto, porque eu não vou entrar nessa questão de santidade, porque quando a gente fala santo, tem pessoas que exageram e acham que a pessoa é perfeita, que ela é extremamente purificada. Infelizmente, tem pessoas que espiritualizam muito. Enquanto o Senhor Jesus se humanizou para sentir, inclusive, a dor que nós sentimos, está lá em Filipenses, capítulo 2, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, ele se humaniza, ele se faz semelhante ao homem, e ele padece dores, fome, sede. Tem gente que quer se espiritualizar demais, achar que é santo demais e que já está no céu, e enfim, esquece que nós ainda estamos, como está em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo dizendo, se referindo à natureza humana, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo completa, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então, a igreja é um grupo de pessoas que, embora ainda com problemas, com falhas, com defeitos, mas que pessoas que estão ligadas, galhos, estão ligadas ao tronco verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, independentemente de onde nasceu, da cor da pele, independentemente se tem um grande nível intelectual, se não tem, se tem muito dinheiro, se não tem. Então, igreja, no sentido verdadeiro, para mim, é isso. Não é a organização tal. Tem muita gente que pensa que por ter a carteirinha de uma igreja tal, ela está garantida, a salvação está garantida. E não é por aí.
E a palavra templo, né? Que as pessoas associam muito igreja a templo. Como é que o senhor define, com base nas escrituras, claro, que é como o senhor sempre apresenta né, os temas bíblicos, como é a definição, então, de templo? Olha, para nós definirmos templo, nós temos que também pegar duas situações. Primeiro, lembremos que quando os discípulos, de uma forma até orgulhosa, mostraram a Jesus o templo, né, tinha a reforma por Herodes, o Grande, tinha terminado, então eles, olha, Senhor, o templo e tal, está lá no sermão profético, Mateus 24, e o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso, como nós sabemos, se concretizou no ano 70 da era cristã. Ali foi uma providência de Deus, ali não foi uma decisão do Império Romano, ali foi uma providência de Deus, foi o último ato para acabar de vez com a questão religiosa. Começa ali quando o Senhor Jesus é crucificado, quando ele morre, porque aí sim começa o Novo Testamento, o véu se rasga, e depois, por último, vem a queda do templo, onde Deus era, digamos, se manifestava, onde ele era adorado, onde era também feito os sacrifícios. Então, Deus providencialmente derruba justamente para que acabasse com isso. E aí passamos a ter um relacionamento com Deus através unicamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independentemente de onde estejamos, em casa, no ônibus, no trem, na faculdade, na escola, nós estamos em ligação direta com o Senhor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso de templo, eu não preciso de carteirinha, Rafine, você é contra. Não. Se a pessoa tem um local para adorar, pessoas que manifestam de uma forma comum a adoração a Deus, nada a ver. A questão está atribuir ao templo um tipo de importância, dizendo até que se trata da casa de Deus, um lugar sagrado, ao ponto de algumas pessoas até, elas falam assim, eu já ouvi muito isso na minha trajetória, quando você chegou, Jesus já estava aqui te esperando. Aí eu dizia, ué, quem veio comigo então? Porque eles atribuem que para você encontrar com Deus, você tem que ir para o templo. Então, o interessante é que eles constroem cada vez templos maiores até do que lá o que Herodes reformou. São coisas faraônicas. Gastam milhões e milhões e milhões de reais e não investem praticamente nada na propagação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, porque muitos missionários passam necessidades em campos missionários, mas eles investem no luxo. Para quê? Para, com esses templos, fazer uma demarcação territorial, uma imposição política e uma demonstração de poder. Então, templo, para mim, hoje, na maioria, é mais isso do que um local de adoração a Deus. Porque em muitos locais como esse, você vê de tudo, menos a verdadeira adoração a Deus. O verdadeiro culto a Deus. Porque tem que se ter um lugar onde as pessoas cultuem a Deus, adorem a Deus com salmos, com cânticos. Nós que estamos vendo hoje são arapucas, covil de lobos, covis de lobos, onde serve apenas para arrecadação de dinheiro, para a manutenção do luxo dessa minoria que acaba explorando a fé alheia. Então, para mim é isso, basicamente. Hoje, que estou aqui em Brasil faz 10 anos, né? Eu nunca havia escutado de masones dentro da igreja, menos havia escutado pastores masones. Con todo el respeto que se merece la institución de los masones, que está en política, todo, mas es una organización donde los pastores, eu acho, nunca deverían de estar. Perfeito. Olha, nós temos ouvido, principalmente nos últimos tempos, relatos de muitos pastores, inclusive bastante conhecidos, ligados à organização maçonaria. O meu tio, que faleceu há pouco tempo, ele chegou ao 33º grau na maçonaria. O meu avô
foi maçom. O meu pai chegou ao 14º grau na maçonaria. Eu ainda adolescente, ainda jovem, adolescente, entrando na minha juventude, eu ia nas chamadas festas brancas. Nas maçonarias é quando toda a família pode participar. Pois bem, o senhor, pastor Marcelo, colocou muito bem. Todo respeito à maçonaria, todo respeito a qualquer organização religiosa, agora, cada qual no seu quadrado. A gente não pode misturar as coisas. Eu não posso pertencer a uma instituição, a uma organização que professa uma fé em uma determinada doutrina e chegar e pertencer também a outra que diz outra coisa. Então, quando se entra na maçonaria, o cristão, se entrar, ele vai ter que passar por processos, até na mudança de graus, que contrariam o que está escrito na Bíblia. Há relatos aí, não vou entrar nessa seara agora, mas não dá para alinhar uma coisa com a outra. A maçonaria, claro, inclusive a igreja presbiteriana, ela proibiu há pouco tempo o ingresso de pastores da presbiteriana, que é uma igreja até que, uma organização religiosa que eu respeito, devido à dedicação ao estudo da Bíblia, da palavra, mas até pouco tempo atrás, eles permitiam o ingresso de pastores na maçonaria. Por quê? Porque havia uma dívida de gratidão. Porque na época do Brasil-Colônia, quando os missionários, os primeiros missionários que chegaram aí no Brasil, tiveram suas vidas ceifadas. Ora, depois, como é que os cultos evangélicos, principalmente o pessoal da presbiteriana, os irmãos da presbiteriana, como é que eles faziam? Em templos maçônicos. Ou seja, a maçonaria permitiu que os pastores, os cristãos, os crentes, vamos assim dizer, os evangélicos, fizessem cultos dentro dos templos maçônicos. E aí criou essa dívida de gratidão. E pastores começaram, enfim. E isso se estendeu para outras organizações religiosas. Só que a própria presbiteriana, em um recente concílio, eles decidiram, olha, quem já é, fica. Quem não é, está proibido, não entra mais. Não pode mais fazer parte. Porque não se alinha aquilo que é pregado, a maçonaria, é uma organização que eu digo prestou e presta muitos serviços sociais, enfim, mas a maçonaria, ela prega o ecumenismo, ela prega, sabe, qual é seu Deus? Meu Deus é fulano, é Astarote, é Dagon, sabe? Não importa. Não importa. Então, cada um tem a sua própria verdade, um pedacinho da verdade de um, um pedacinho da verdade de outro, e isso não se coaduna, não se alinha com o Evangelho. Exato. Porque quando a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, a separação, o fato de eu viver em paz com todos não significa que eu deva fazer aquilo que os outros fazem, que eu pratique, eu devo me separar, me santificar. E aí ele diz, o escritor aos Hebreus, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor onde? Como? Em mim. Porque se todos vão estar diante do Senhor, todos vão ver, independentemente, Então todos vão ver. Então, não vai lá ver Deus como? Em mim. Porque até os próprios vão dizer o seguinte, mas ele não é crente, ele não é evangélico? O que ele está fazendo aqui? Porque ele está participando desse ritual aqui com a gente. Entende? Então, é por aí. Então, não tem. Agora, volto a dizer, muitos pastores hoje são ateus, muitos pastores hoje não acreditam na ressurreição literal de Jesus. Outros nem acreditam em Jesus como nós acreditamos. Eles acreditam que Jesus foi um personagem histórico, mas que
foi um desses profetas que surgiram. Sim, então para eles é conveniente participar de algumas organizações, dentre elas a própria maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, ela dá à pessoa uma certa influência, ela abre caminhos dentro da sociedade quando a pessoa, porque é um grupo que é unido, é uma, como eles chamam de irmandade. Eu não vou entrar na questão aqui, porque não é o caso, né, da gente falar da história da maçonaria e tal, mas é uma irmandade, eles consideram mesmo irmãos, mais até do que muitas igrejas ditas evangélicas, hein? Eles têm muito mais harmonia, muito mais... eles têm muito mais consideração com os pares do que dentro, porque o que eu já vi de coisa entre irmãos, e eu estou falando pastores, estou falando nem na membresia, estou falando pastores. Bom, a próxima pergunta é, como o senhor vê a diferença da igreja no Brasil, a igreja que está no Brasil, e a igreja que está em Portugal? E até de outros países que o irmão já tenha vivido ou já tenha visitado. Vamos lembrar, o primeiro ponto, né? Vamos lembrar que o berço do protestantismo é aqui na Europa, né? Foi aqui na Europa, né? É aqui que tudo começa, com Lutero, século XVI, Alemanha, enfim. O evangelho, ele cresceu muito na Europa, né? Em determinado período ele se expandiu. Nós tivemos aí reformadores, inclusive o próprio Calvino, ele, quando se converte, ele fugindo da França, que ele era francês, ele foge para a Suíça, chega em Genebra, e ali tem aquela coisa famosa, né, com o Guilherme Farel. Ele já tinha fugido antes, o Guilherme Farel tinha fugido da França, já estava estabelecido na Suíça, em Genebra, quando chegou o João Calvino. E quando o João Calvino chegou, o que Calvino queria era um lugar tranquilo para escrever. O Calvino não queria um lugar para... E o Farel, o Guilherme Farel, apontou o dedo para ele e disse, você quer descanso? Tem até um quadro pintado, famoso, né? O Guilherme Farel apontando para o Calvino e dizendo, Deus amaldiçoe o seu descanso. E aí o Calvino despertou. Por quê? Eu estou falando isso. Por conta da reforma. A Europa, ela teve digamos assim, uma efervescência na pregação do evangelho, né? Aquela coisa bem fervorosa. E hoje nós temos o que se chama aqui de pós-cristianismo. Tem nações que praticamente o evangelho já não existe mais. Então, as pessoas elas têm conhecimento, até por conta de questões históricas, culturais, da Bíblia, do evangelho, porém, elas não estão mais naquele clima de empolgação. Houve um esfriamento muito grande aqui na Europa. Portugal, lembremos, e isso é uma dificuldade muito grande quando evangélicos chegam aqui, né? Portugal é um país em que é religiosamente católico. Você mudar a religião de alguém já não é pouca coisa. De um país é um trabalho, digamos assim, gigantesco, titânico. Agora imagine religião, agora imagine cultura. O catolicismo faz parte também da cultura do povo português. E, sendo assim, nós precisamos, nós que estamos aqui, respeitar o posicionamento. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, é isso e aquilo, porque é Maria... Não, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter sabedoria, né? Até porque nós não temos o poder de convencer ninguém. Então, alguns missionários, quando vêm, chegam empolgados na Europa, vou fazer, chama para a Europa em chamas, não sei o quê, chega aqui e se depara com a realidade. Eu já vi na Suíça gente chegar crente e voltar, porque se empolga com o país, né? Vê outra realidade.
é uma outra situação, é um outro mundo, é um mundo paralelo. As pessoas muitas vezes saem aí do Brasil, quando chegam, elas vão se deparar com coisas e com situações que elas jamais imaginaram. Então, muitas começam a se acomodar, a se justamente isso, a se adaptar à situação e acabam esfriando. Outras tentam, de toda forma, querer implantar na mente do europeu a cultura do Brasil. Eles têm que mudar. Não, eu tenho que respeitar o que está aqui, a priori. Eu tenho que fazer isso, respeitar a cultura, aquilo que a pessoa pensa, e já começa daí. Isso cria uma certa dificuldade na igreja evangélica aqui, missionária, que geralmente trabalha com o quê? Com pessoas que são também migrantes da própria nacionalidade. Então, você costuma ver pessoas, missionários que vêm do Brasil para aqui, abrem um trabalho, mas quando você vai ver na igreja, a maioria da membresia é formada por brasileiros. Um ou outro português, mas a maioria, porque fica tudo, é como se fosse ali uma embaixada, né, brasileira, onde você tem ali um grupo de pessoas que aceitam o evangelho. Muitas vezes são pessoas que saem aí do Brasil, vêm para cá e já são pessoas evangélicas que procuram a igreja para congregar. Então, o evangelho ele não se expande, ele não avança como as pessoas pensam. Vou para a Europa evangelizar, vou ganhar a Europa para Jesus. Não é assim que funciona. Então, as igrejas aqui, eles têm um padrão. Eu tenho uma igreja aqui perto que eu fiz até lá uns seminários, preguei algumas vezes, que é a igreja do pastor Eliseu, que é africano, né? É uma igreja formada, a maioria, por pessoal de Guiné-Bissau, de Moçambique. É um pessoal que frequenta, então, parecido com a brasileira, a igreja brasileira, onde você vê a maioria formada por brasileiros. Então, fica funcionando assim. Então, a igreja aqui, temos que entender o seguinte: por que é diferente? Porque a igreja aí no Brasil, ela atende o tipo de cultura, de linguagem, de costumes do povo brasileiro. Tem gente que quer evangelizar, por exemplo, índios, vai para comunidades indígenas e sem saber nem sequer como funciona a cultura daquela tribo. E ela chega lá querendo impor aos índios, logo de imediato, quer dizer, coisas que para eles constituem uma aberração. Até mesmo aí no Brasil, existe diferença de regiões. Uma pessoa que sai, por exemplo, do sul do Brasil e vai para o sertão do Nordeste, a realidade é outra. O tipo de evangelho é outro. Então, muita gente tem tido, digamos, o chamado missionário frustrado justamente porque se sente impactados quando encara uma nova realidade. Chega com muita sede, vou fazer, vou isso, vou aquilo, e vê que a realidade é outra, que não está ecoando. Então, é preciso muito. Vou para Portugal evangelizar. Vou para Portugal. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, uma vez aqui, eu morava na Suíça, e cheguei no aeroporto aqui conversando com um policial, na parte da aduane, na imigração. Aí eu fui falar: rapaz, inclusive eu sou evangélico, né? Missionário evangélico. Ele, ó, não diga isso aqui não. Eu te aconselho, não diga isso aqui. Então, para mim foi um choque. Eu pensei que ele fosse receber de bom grado, porque o que ele quis dizer para mim ali, nós já estamos por aqui com esse tipo de gente. Porque chega aqui sem conhecer a cultura, os costumes, e querem implantar de qualquer forma. Então, quer vir para Portugal? Tem que conhecer como funciona aqui a cultura, a cabeça dos portugueses. Quer ir para a Suíça? Já é outra coisa. Quer ir para o continente africano? Vai depender do país no continente africano, para saber dos costumes. Por exemplo, imagine, eu não sei se é Guiné-Bissau, eu não sei onde é, existe a cultura de que o homem só casa com uma mulher, é cultural, só casa com a mulher se ela provar primeiro que ela pode engravidar.
Quando ela engravida, aí ele casa. E isso é cultural. Agora imagine, o brasileiro chega lá, não, você só pode se deitar com sua esposa depois que casar, porque para Deus isso é pecado. Já pensou? Ele vai ser expulso desse país. Ele vai ser colocado para fora. Então, a diferença, basicamente, é essa, né? Não só do Brasil para Portugal, mas do Brasil para qualquer país. Eu passei pela Bélgica, né? Morei, como já disse, um tempo na Bélgica, um tempo na Suíça, agora aqui em Portugal. Então, tem que se ter muito cuidado, porque há diferenças, sim. Tá? Há diferença. Agora, irmão, você, como adquiriu toda esta sabedoria? Você fez o curso teológico? Você foi pastor, missionário? Como foi sua vida? A minha vida, ela começa de uma forma muito interessante, né? Eu vou dizer assim, ligada à questão, principalmente no período, na minha trajetória na igreja enquanto organização religiosa. Mas o meu contato com a palavra de Deus, a minha, digamos, não vou dizer conversão, ela foi de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque eu era ateu. Eu era ateu militante. Eu era ateu militante. Quando eu ingressei na polícia, com 20 anos de idade, após um ano eu fui fazer um curso para me graduar na polícia. Eu estava, então, com 21 anos. E eu era ateu, eu chegava na sala de aula, eu escarnecia daqueles que eram crentes, eu dizia que a Bíblia... Eu nunca tinha lido a Bíblia, na verdade. Eu dizia que a Bíblia era história da carochinha, era mentira, isso e aquilo. E aí, um determinado dia, no alojamento, né, policial militar, então, o alojamento muito grande e vários alunos daquele curso que eu estava fazendo ali, eu tinha um colega batista, Valmir, o nome dele, Valmir Oliveira. E Valmir sempre pegava a Bíblia e lia para mim. Só que, primeiro, eu não entendia nada. Segundo, não me interessava. Aí, quando foi um dia, eu me deitei e eu falei, ô Valmir, leia a Bíblia para mim aí, para eu poder dormir. Mas era assim, tipo, ler a Bíblia como se fosse contar uma historinha, né? Para eu dormir. Ele abriu em Ezequiel, livro de Ezequiel, no capítulo 38, ou foi 38 ou 39, a passagem que diz que vai falar sobre Tubal, Meseque Tubal, né? Aquela passagem, o livro do profeta Ezequiel, um dos livros mais difíceis de se interpretar a partir de dado momento, e ele lê justamente essa passagem para mim. Eu não entendi nada, absolutamente nada, e virei para ele e disse, Valmir, eu vou te falar uma coisa aqui. Olha só, eu não acreditava em Deus, logo, eu também não acreditava na existência do diabo. Óbvio. Então, eu disse para ele, ô Valmir, vou te falar uma coisa aqui, hein? Se o diabo me fizesse ganhar na loto 5 vezes e fizesse eu viver até 100 anos com a energia que eu tenho hoje, eu tinha 21 anos na época, com a energia que eu tenho hoje, eu vivi até 100 anos, depois ele podia me levar minha alma, não tinha problema nenhum. Virei para o lado e dormi. No outro dia, eu levantei, fiz ali e tal, todo mundo, aquela coisa, militarismo já sabe como é, aí botei minha farda, fomos entramos em forma, aquele processo todo, sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, olha, gente, isso é coisa para quem crê, para quem é crente. Quando eu olhei para o chão, tinha uns cartões da Loto. Eu vi. Se foi uma visão ou não, eu não sei, porque depois eu não vi mais. Porque eu não toquei, não lembrei do que eu falei na noite anterior, apenas sentei e chegou um outro colega meu que sentava na minha frente, por nome Magno. Magno chegou, e Magno era crente também. Magno chegou, eu falei para ele, Magno, leia a Bíblia para mim. E Magno pegou a Bíblia e começou a ler na parte que eu mais contestava, Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia,
Só que quando ele foi lendo, a minha mente foi algo espiritual. O Espírito Santo de Deus trabalhou na minha mente, no meu coração, na minha alma e espírito, me convencendo da existência dele e de que ali era a palavra dele. Algo sobrenatural. E eu, enquanto Magno lia, eu, com a minha boca, dizia: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E esse foi o meu processo. Bem, Rafine, aí você foi para a igreja? Não. Não, foi um processo. Depois eu passei, depois disso, 3 anos e pouco, foi quando eu fui para a Igreja Assembleia de Deus. Eu não vou contar essa parte, porque senão vai ficar muito longo. Eu fui para a Assembleia de Deus, passei um período na Assembleia de Deus, depois saí. Saí e voltei, mas a minha fé permaneceu. Depois de passado um tempo, eu retornei, né? Não eu retornei, Deus operou, isso aí já é um outro testemunho, e providenciou para que eu retornasse à presença dele. Quando eu retornei para a presença dele, a minha pretensão qual era? Congregar, congregar. Só isso. Aí fiquei ali. Nessa minha... eu comecei a congregar. Depois de um tempo, a pessoa que estava ali, que era, digamos, o meu líder espiritual, um presbítero até, falou: eu vou apresentar seu nome para o diaconato. Eu falei: mas como assim? Ele: não, Deus tocou no meu coração, vou chamar. Aí pronto, para resumir, fui consagrado diácono. Tempos depois, isso tudo na Bahia, tá? Eu vou enfatizar, isso tudo na Bahia. Trabalhando na polícia, diácono. Aí depois veio a consagração ao presbitério. Aí eu fui consagrado presbítero. Quando eu fui consagrado presbítero, nesse processo que eu sou presbítero, eu fui chamado para a obra missionária. Eu fui para a Suíça como presbítero. Indo para a Suíça como presbítero, eu pedi um afastamento da polícia por um determinado tempo. Não pedi para sair, pedi um afastamento. Nesse período, eu presbítero, o pastor presidente da convenção, ele se deslocou aí do Brasil, foi até a Suíça, porque para a consagração de pastor, só o pastor presidente da convenção ou quem ele indicar, não pode ser o pastor local. O pastor presidente da convenção foi até a Suíça, especificamente para me consagrar pastor. Seria evangelista, mas ele disse que Deus tocou no coração dele e que eu seria consagrado pastor. E eu fui consagrado pastor em Genebra, na Suíça, e era lá que nós estávamos frequentando a igreja, tá bem? Ora, nesse período foi quando a minha esposa, e aí é um testemunho também, é outro testemunho, eu vou dizer rapidamente, é um passant, só para que se entenda. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, ela também como missionária, e começou todo um processo, e eu precisei me afastar da polícia de uma determinada forma, por conta de todo o contexto, que não vai entrar aqui no caso, e nós começamos uma luta, continuamos com o trabalho missionário, agora eu já pastor na Suíça, ela como missionária, e também com essa luta paralela, que era a luta contra o câncer de mama, né? Ela foi sendo tratada, quimioterapia, radioterapia, enfim. Aí, quando chegou um determinado momento, nós retornamos para o Brasil, mas ela já tinha sido declarada curada, sem possibilidade de recidiva. Tá bem? E eu, como pastor, fui recebido na Bahia, pertencendo ali à CEADEB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no estado da Bahia, convencionado, trabalhando ali com o pastor presidente do campo onde nós estávamos, e, por fim, recebi uma proposta de vir para a Bélgica. Eu não tinha mais vontade nenhuma de voltar para a Europa, a não ser, eu dizia, que fosse Portugal, mas não estava nos projetos nossos, nos planos. Aí tivemos uma proposta para a Bélgica. Eu vim primeiro para ver, para poder sondar, conhecer. A minha esposa já tinha vindo, ela foi pregar em Pamplona, na Espanha, depois ela foi pregar na Sardenha, e da Sardenha ela foi para a Suíça, e da Suíça ela recebeu um convite para a Bélgica, e foi lá na Bélgica que foi feita a proposta. Eu falei: bom, eu vou aí, se Deus confirmar, a gente fica.
foi quando eu fui para a Bélgica, lembrando que já como pastor, tudo, aquela coisa toda, fui para a Bélgica, já pastor há algum tempo, já pastoreando aí no Brasil, aí fui para a Bélgica. Chegou na Bélgica, Deus confirmou, ficamos lá. Chegamos na Bélgica, eu comecei, estava na igreja, mas também passei a trabalhar por uma empresa. Aí veio aquela história de que a empresa me fez a proposta de vir aqui para Portugal. Chegando aqui, e depois eu vou contar esse testemunho, tá? Chegando aqui em Portugal, minha esposa, que já estava desenvolvendo as dores na coluna, ela parou de andar totalmente. E o médico neurocirurgião virou para mim e disse assim: a sua esposa nunca mais vai andar. E desse hospital, poucos dias que nós estávamos aqui, não tínhamos nem encontrado casa ainda. Tínhamos alugado um quarto quando isso tudo aconteceu. Isso tudo é importante eu explicar, porque alguém pode... Por que você não está pastoreando hoje? Por que você não está... eu preciso chegar nisso. Resultado, minha esposa, desse hospital, o Hospital São José, aqui em Lisboa, ela foi transferida para o Hospital dos Capuchos, onde ela passou 83 dias na cama no hospital. E uma fisioterapeuta disse: você talvez nem sente mais. Andar, esqueça. Quando deram alta a minha esposa, alta entre aspas, tivemos que alugar uma cama hospitalar, porque minha esposa nem de lado ela conseguia se virar. Aí eu tive que aprender a cozinhar. Ela da cama, ela me dizia o que fazer, eu tive que aprender a cozinhar, fazer as coisas todas dentro de casa. Vivendo ali, auxiliando a ela, tive que trabalhar também. E foi aí quando surgiu o canal, né? Por isso que o canal também foi um milagre da parte de Deus. Para resumir, nesse processo todo, eu automaticamente me desvinculei da igreja e pedi desligamento da convenção, porque Deus já tinha me mostrado em sonho que eu não iria permanecer. E eu me desliguei, eu pedi o meu desligamento da convenção, fiz um documento agradecendo e tudo, e me desvinculei. Saí da instituição, da organização, da convenção das Assembleias de Deus no estado da Bahia e prossegui aqui em Portugal, cuidando da minha esposa e tal. Hoje, para a honra e glória do Senhor, os médicos ficam surpreendidos, porque hoje minha esposa já vai para mercado sozinha, para shopping, já faz... E foi assim, o câncer de mama deu uma metástase, foi para a coluna, e os médicos disseram que não tinha mais jeito, que ela nunca mais iria andar, e ela está aí, graças a Deus, saudável, tá? Sabe, os médicos ficam sem entender, ficam... Marta, é você mesmo? Eu não acredito. Sim, que é impossível para o homem, é possível para Deus. E esse período que ela passou no hospital, ela evangelizou bastante. Às vezes eu chegava no hospital para visitá-la, eu só ouvia as risadas dela. Ela no terceiro andar, eu já ouvia de baixo, eu já ouvia as risadas dela alto, e ninguém entendia como é que ela está nessa situação, um diagnóstico de que nunca mais vai andar e está com essa alegria toda. E ela evangelizando as enfermeiras, os médicos, as médicas, o pessoal. Chegava o pessoal no mesmo leito dela, fazia amizade com ela, eu acompanhei isso. Daqui a pouco, cadê fulana? Morreu. Daqui a pouco vinha outra. Quando eu chegava lá, cama vazia. Cadê? Faleceu. Mas ali, ela já tinha evangelizado a pessoa. Amén. Deus colocou Sabe que naquele estoy período. sintiendo toda una electricidad correr por mi cuerpo, estoy escuchando el testimonio, estoy recibiendo, porque nós estamos pasando un proceso, ¿no? Ella está también con cáncer de mamas y eu digo, wow, el Señor está falando, ¿no? Porque ela a veces fica muito triste, eu falo para ela que tiene que ficar alegre. Converse com minha esposa, sorriso, depois né? converse com minha esposa, viu? Converse, faça amizade com ela vai passar. Ela recebeu palavras assim sabe, que era para ela estar abatida, já era para ter partido só pela depressão, se ela deixasse internalizar, se ela internalizasse o que ela ouviu e o que ela passou, né? E eu acompanhei de perto,
E, para mim, sabe, era uma tristeza na alma muito grande, porque eu vi a minha esposa ali, conhecendo ela como eu conheço, super ativa, sempre foi independente, dirige. A última viagem que ela fez, por exemplo, ela dirigiu sozinha, dirigiu da Suíça para a Bélgica. Foram 11 horas ela dirigindo, só parou uma vez para ir ao banheiro, né? E depois, enfim. Então, eu sei da atividade dela, de como ela é independente, e, de repente, eu a vendo naquela situação, e as pessoas não entendiam, porque ligavam para ela pessoas contando problemas, gente, que são problemas que são resolvidos apenas com diálogo, e chorando, e ela dando conselhos. E as pessoas, como é que ela está nessa situação e ainda está dando... Mas ela sempre foi otimista, ela sempre diz, eu acredito no Deus em que eu sirvo. A última palavra é dele. E hoje eles estão testemunhando aqui, os médicos, todo mundo. O milagre que Deus fez, fazendo com que ela voltasse a andar. Ela também tem um canal? Tem. Eu vou então mandar um link fazer depois. uma entrevista com ela, fala para ela. Amém? Pronto, tá certo, ótimo. Ela vai contar esse testemunho. Ontem ela contou assim rapidamente no canal dela, que ela está começando agora, né, as lives e tudo. Foi a primeira live ontem, ela contou um pouco, mas ela pode fazer que ela vai contar mais, porque eu testemunhei, vi, mas quem passou e está passando é ela. Amém. Agora vou falar uma coisa para o Senhor. O Senhor já falou que foi ungido pastor. Eu estou fazendo a entrevista como irmão, né? A entrevista de seu canal. Mas agora, quando Deus unge, isso fica para sempre. Agora quero saber, você, aunque se vinculou de la Asamblea de los Pastores, né? Isso não quita que o Senhor seja pastor. Então, você como se definiria? Como irmão, como pastor, como guia de las ovelhas? Como en su canal, ¿eh? En su canal estoy falando, no como su trabajo ministerial. En el canal, ¿cómo você se define? Pronto, vamos lá. Primeiramente, sem nenhum tipo de... E Deus sabe, Deus conhece nossos corações. Eu sou extremamente, completamente dependente da graça de Deus, né? E logo, como instrumento, eu digo que nós, como instrumentos, somos como para-raios, né? O para-raios, ele está ali parado, o dia está bonito, né? O dia está bonito, mas o para-raio está ali, no lugar dele. Uma hora ele vai ser usado, uma hora ele vai ser necessário. Então, eu me considero um instrumento e, para isso, dependo extremamente da graça de Deus e da misericórdia e estar atento para quando e como ele vai querer e quer me usar. Então, eu não me considero assim, porque criaram dentro de uma hierarquia eclesiástica justamente isso, uma hierarquia, como se fosse um militarismo ou até pior. E a Bíblia, um pastor uma vez falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, na hierarquia eclesiástica, a escada não sobe, ela desce. E é verdade. Quando Paulo usou o termo ministro, ele usou um termo que, traduzido do grego, significa aqueles remadores de triremes que pegavam a parte pior, que se esforçava mais, que eram aqueles remos que ficavam submersos. Não é para ficar aí andando, não tem nada a ver com quem não tem, contra uma pessoa que tem uma vida boa, mas que tenha de forma lícita, não se aproveitando da fé dos outros. Eles acham que eles merecem honras, aplausos, privilégios. Não. Então, eu nunca me vi como pastor, nesse sentido que eles falam. Nunca me vi. Inclusive, quando eu passei a fazer parte do sistema e que eu comecei a ver os bastidores, eu fiquei horrorizado com a falta de amor, a falta de compaixão, sabe? As bajulações, a politicagem que ocorre. Eu não consegui me enquadrar nesse meio. Então, eu não me considero pastor e eu digo que é o seguinte, existe o dom e o dono
é Deus, é o Senhor Jesus, Ele é o dono. Ele vai me usar quando, como e onde Ele quiser. Eu não posso dizer eu sou, porque o eu sou é só o nosso Deus e Pai. Tem uma coisa, eu não lembro quem foi que disse, que é o seguinte: quando eu leio um livro pela segunda vez, o livro já não é mais o mesmo livro. E eu já não sou mais a mesma pessoa. Então, a forma como eu vou interpretar esse livro vai ser diferente de como eu interpretei anos atrás, quando eu li pela primeira vez. É igual ali Parmênides, né? Heráclitos, Parmênides, que diz: o homem entra no rio, o rio já não é mais o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. Nós mudamos, mas Deus não. Ele é o que é. Então, eu não me considero pastor dentro desse, como eu já disse, desse sistema. Talvez Deus tenha me usado durante um período, para um propósito, com o dom. Ora, o dom ainda permanece em mim? Não sei. Deus vai me voltar a usar um dia? Não sei. E qual é seu projeto, então, Hafner? Vou dizer qual é o meu projeto, vou revelar em primeira mão aqui para vocês. O meu projeto é, se Deus permitir e assim quiser, em uma data futura, eu fazer cruzadas evangelísticas sem negócio de placa de igreja nem nada. Propagação do evangelho, só. Dizer Jesus, falar de Jesus, falar do evangelho, proclamar, e as outras coisas do Espírito Santo de Deus opera. A minha vontade, eu já falei com minha esposa, se for da vontade de Deus voltarmos para o Brasil, eu ter um carro, eu quero adquirir e fazer e viajar pelo Brasil, fazendo pequenas cruzadas. Inclusive, eu presenciei por 17 dias no Ceará, algo assim que me deixou maravilhado. E eu quero fazer esse tipo, pregar sem pedir nada, no caso nada em troca. Eu quero que as pessoas ouçam. E quando eu falar, se a pessoa estiver dentro de casa, se a pessoa estiver na rua, dentro de uma loja, ela ouça aquilo que eu vou falar. Só o Evangelho, só proclamar o Senhor Jesus Cristo, e ali eu vou embora, e eu creio que o Espírito Santo de Deus fará o restante. Muito obrigado, señor Hafner, por todo el enriquecimiento que você deixou neste canal. Para mí fue una honra poder haber entrevistado al Señor. Estamos llegando al final. Nos acostumbramos a despedirnos con una oración. ¿Você pode orar por nuestro programa, por nuestros oyentes, por favor? Sim, claro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, primeiramente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, te exaltar mais uma vez, glorificar o teu nome, dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Que o teu nome, Senhor, seja louvado, como será para todo sempre, porque, como está escrito na tua palavra, a glória é do Senhor e sempre será. Eu quero também, Senhor, neste momento, te agradecer por mais uma rica oportunidade que o Senhor me concede. O Senhor me concede, Senhor, essa oportunidade de estar aqui neste canal que tem servido, Senhor, para abençoar tanta gente. O pastor Marcelo, a sua esposa, que tem feito um trabalho com sinceridade, com honestidade, diante, Senhor, dos teus olhos. E para mim, Senhor, é uma oportunidade ímpar participar de um canal como esse, que também tem sido um canal de bênçãos para aqueles que assistem e ouvem. Eu quero pedir neste momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada uma que ouviu e que está ouvindo e que irá ouvir, Senhor, este vídeo, que o Senhor possa estar entrando com providência, ou que o Senhor esteja, porque o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor entre com providências naquilo que eles precisam, naquilo que eles necessitam, em seus anseios, porque nos últimos tempos que estamos vivendo, Senhor, diante de tanta coisa que está acontecendo, muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas têm perdido a fé, mas o Senhor, Pai, pode todas as coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, entra com providência, Senhor, restaura a saúde dos enfermos, aumenta a fé daqueles que estão com as suas fés sejam diminuídas,
Senhor, que o Senhor esteja abençoando, abrindo a mente, dando discernimento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando este casal também, Senhor, tomando cada dia em suas mãos a família deles, em nome do Senhor Jesus. Também faz esse canal crescer de uma forma grandiosa, porque com certeza será também, Senhor, como tem sido um instrumento aqui na plataforma, no YouTube, onde os vídeos chegaram. Em nome do Senhor Jesus, permanece conosco, nos dá um dia abençoado e que tudo o que façamos, Senhor, seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer, irmão Hafner, e uma coisa que o senhor falou que me marcou. Um dia eu talvez volte a ser usado. Não, o irmão já está sendo usado. Todos os dias Deus tem me usado. Cada vídeo, né? Com certeza, através desse vídeo aqui também, muitas pessoas estão sendo alcançadas através da mensagem que Deus tem transmitido através do irmão, é claro, né? Porque a honra e a glória é toda dele, do nosso Pai, né? Muito obrigada por essa oportunidade preciosa. Foi, assim, sem nenhuma... não estou excedendo, mas foi muito boa a entrevista e eu tenho certeza que muita gente vai ser esclarecida, muito esclarecida, que estava em dúvidas a respeito de certos temas, né, de certas coisas do seu canal, né, até mesmo do Evangelho, claro, que é o principal, né, vão ser esclarecidas através desse vídeo aqui. Enriquecedor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço muito o convite, tá? Vou já deixar também aqui com a minha esposa, digníssima, como eu digo, você já pode agendar, e com certeza ela vai convidar a senhora também para fazer com ela no canal dela também uma entrevista, vocês conversarem bastante. Ok, uma honra. Obrigada. Sempre que precisar, estarei às ordens. Vou marcar também no canal Voo da Coruja entrevista, né? Sim. Com vocês aí, o pastor, com vocês, o casal. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, amém. Obrigado. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo